Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje a verdade vem à tona. Chega de comparação preguiçosa. Senhor Fantástico e Homem Borracha não jogam o mesmo esporte. Um dobra a física com método. O outro ignora a física por pura vontade. E é justamente aí que todo mundo erra. Já te explico o detalhe que ninguém comenta. Antes de mergulhar, quero te pedir uma coisa. A gente está prestes a bater uma meta importante do canal. E sua inscrição agora não é só número, é acesso. Você ganha análises profundas, guias visuais que destravam easter eggs que quase ninguém vê, e prioridade nos próximos vídeos que conectam os pontos entre Marvel e DC. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra para nossa linha secreta de inscritos. E me diz nos comentários, de qual país e cidade você está assistindo? Eu leio todos. 2 mestres da elasticidade, mas com mundos opostos. De um lado, Reed Richards, o cérebro que transforma qualquer limite em equação. Do outro, Eel O'Brien, um desastre químico que virou desenho animado vivo. A diferença começa na ontologia do poder. Reed manipula o próprio corpo como se estivesse pilotando uma máquina de altíssima precisão. Cada célula é uma alavanca. Cada molécula tem função. Ele puxa, comprime, cria massa de impacto, vira barreira, túnel, rede. O resultado é força aplicada com lógica. Quando ele amplia a área de contato, redistribui energia. Quando o corpo afina, deixa o golpe atravessar. Parece simples, mas é engenharia em tempo real. Só que tem um detalhe aqui que quase ninguém fala. Tudo em Reed ainda obedece à consistência do material elástico que ele se torna. Existe um custo, um equilíbrio, um teto operacional que ele precisa calcular. Agora, olha o Homem Borracha. E El não está esticando nos termos clássicos. Ele está reescrevendo a forma como existe a cada segundo. É caos criativo. Carro, asa delta, cofre, dragão. O que a mente pedir, ele entrega. E não é montagem de truques, é estado corporal. É por isso que as comparações lineares fracassam. Você mede o alcance do Reed em quilômetros? E eu responde mudando de gênero de realidade. Reed aumenta a alavanca para multiplicar força? E eu vira catapulta, munição e cenário ao mesmo tempo. A pergunta certa não é quem estica mais, e sim quem mantém controle do campo narrativo do combate. E aqui começa a ruptura. Reed vence batalha de posição. Ele cerca, restringe, antecipa o vetor do adversário e transforma o terreno em equação. Quando precisa, vira muralha ou chicote cinético, dobra o próprio corpo para conter sem matar, absorve impacto e devolve energia como mola. É por isso que ele já conteve times inteiros de peso pesado. O poder dele é geometria aplicada. Mas, e esse é o ponto que muda tudo, a geometria do Reed ainda parte de um material coerente com o nosso mundo. Ele estica, mas não se torna conceitualmente outro. A maioria para aqui e acha que comparar é justo. Eu já te mostro por que não. E El brinca com a gramática da cena. Ele não só ocupa o espaço, ele redefine o que cabe no espaço. Sem teto de forma, sem dor persistente, sem desgaste visível. Quando alguém tenta reduzir El a o mesmo poder, só mais exagerado, perde a nuance. O Homem Borracha opera como exceção às regras, quase um glitch consciente. Isso não é hipérbole gratuita, é o eixo que separa os dois. Reed trabalha com otimização e limites, e El trabalha com exceções e licença total. E quando exceção encontra otimização, a otimização precisa de uma brecha. Existe? Existe uma. Mas ninguém comenta porque parece contra-intuitiva. Eu chego lá. Então por que abrir o vídeo dizendo que nem se comparam? Porque a própria experiência de combate deles exige lentes diferentes. Reed cria vantagem por planejamento instantâneo e leitura de padrão. E El colapsa padrão. Reed se beneficia de oponente previsível, ainda que poderoso, e El converte imprevisibilidade em arma primária.
O que soa injusto é, na verdade, o ponto da discussão. Estão em domínios distintos. A maioria erra aqui porque transforma isso num concurso de quem estica mais longe. Não é sobre distância, é sobre autoridade sobre a forma. E quando a forma é tudo, o campo inteiro vira ferramenta. Guarda essa chave, porque ela vai destravar o resto do vídeo. Se um deles precisa respeitar a lógica do material que escolheu ser, e o outro pode ser qualquer material sem custo aparente. Quem dita o ritmo? Parece óbvio, mas tem uma exceção histórica envolvendo o controle molecular de Reed, que, se aplicada no limite, equilibra a balança por um instante. Ainda hoje, eu te mostro essa janela. É curta, mas existe. Agora, para entender por que essa janela é tão rara, a gente precisa voltar às origens. A ciência fria que educou o corpo de Reed e o acidente caótico que libertou Hill da física. Se existe um ponto que separa Reed Richards de Hill O'Brien desde o nascimento de seus poderes, ele está nas origens. Reed é produto da obsessão científica. Um homem que acreditava tanto no avanço tecnológico que arriscou a própria vida e a de sua equipe para ultrapassar limites da exploração espacial. O voo experimental que o expôs à radiação cósmica não foi acidente cego. Foi consequência direta de sua ambição intelectual. A mutação que o transformou no Senhor Fantástico é resultado de cálculo mal ajustado, mas ainda assim, de ciência. Isso define a filosofia de Reed. Cada vez que ele estica o corpo, a mente está processando equações invisíveis, transformando elasticidade em estratégia militar e solução tática. Ele não improvisa poderes. Ele aplica conhecimento em tempo real. Do outro lado, L. O'Brien não era cientista, nem herói, nem exemplo de disciplina. Era ladrão. Um criminoso azarado que se viu no meio de um tiroteio, ferido por balas e banhado em uma mistura de químicos experimentais. Nenhum preparo, nenhuma intenção de explorar o cosmos ou desafiar a física. Foi pura contingência, uma mutação nascida do caos. E o resultado é que seus poderes refletem isso. Plastic Man não respeita proporções, não respeita lógica, não respeita o que entendemos como limite material. Se Reed pensa como engenheiro, e eu age como desenho animado consciente. Essa diferença filosófica já decide muito antes da luta física começar. Há um detalhe curioso que raramente se comenta. Reed continua sendo humano em essência. Ele carrega família, responsabilidades, um legado de liderança. Suas escolhas sempre partem de equilíbrio entre genialidade e ética. El, em contrapartida, é um personagem que renasceu do fracasso, um anti-herói que abraçou o ridículo e o transformou em força. Isso dá a ele uma liberdade narrativa que Reed nunca terá. Enquanto Richards busca ordem, O'Brien se fortalece no descontrole. O que parece apenas um contraste de personalidade é, na prática, a fundação da diferença entre os dois poderes. Senhor Fantástico cria com base na precisão, limitando-se ao que pode controlar. Homem Borracha existe como pura flexibilidade, sem lastro em ciência, sem fronteiras para a imaginação. E é justamente essa origem caótica que se tornará a arma principal dele, como vamos ver na sequência. Porque antes de entender por que o Homem Borracha desafia até mesmo deuses, precisamos enxergar até onde a ciência de Reed conseguiu levar seu corpo e sua mente. Muita gente ainda reduz Reed Richards ao estereótipo do cara elástico, quase uma caricatura de poder secundário. Mas quando olhamos para suas maiores façanhas, fica claro que essa é uma leitura rasa demais. Reed pode alterar não só a forma, mas também a densidade e a força aplicada em cada movimento. Isso já o colocou no mesmo patamar de alguns dos maiores pesos pesados da Marvel. Ele já conseguiu, por exemplo, conter ao mesmo tempo Thor, Hulk, Hércules e o Homem de Ferro, todos aprisionados dentro do seu corpo expandido. Essa cena é reveladora, porque mostra que não se trata apenas de elasticidade. É domínio molecular total, usado de forma tática para neutralizar deuses e titãs. Sua resistência também costuma ser subestimada. O corpo de Reed já provou ser praticamente impenetrável. Balas ricocheteiam sem causar dano.
Nem mesmo as garras de adamantium do Wolverine conseguiram perfurá-lo. Em batalhas contra entidades cósmicas, ele resistiu a ataques que destruiriam mundos inteiros. Há registros de Reed suportando energia estelar e até golpes de Galactus. Isso coloca em perspectiva o quanto sua fisiologia vai além da ideia de homem de borracha. Reed é, em essência, um campo de energia elástica, impossível de ser rompido por meios convencionais. Mas o aspecto mais perigoso do Senhor Fantástico não é apenas a força bruta ou a resistência, é a criatividade com que ele aplica esse poder. Richards já transformou os próprios membros em armas, escudos, ferramentas e até em barreiras para proteger cidades inteiras. Ele pode gerar múltiplos braços, criar formas de contenção, ou até moldar seu corpo em estruturas complexas que funcionam como armadilhas vivas. Essa versatilidade é amplificada pela sua mente científica. Reed não improvisa como alguém que experimenta pela primeira vez. Ele calcula, antecipa, otimiza. O que pouca gente percebe é que ele também rompe as fronteiras do espaço comum. Em histórias mais recentes, Reed aprendeu a esticar não só o corpo, mas também a própria existência em dimensões alternativas. Houve um momento em que ele literalmente arrastou inimigos para a quarta dimensão, um lugar onde a percepção humana não funciona e o corpo se desorienta. É um poder quase Lovecraftiano, porque transforma o ato de lutar contra Reed em uma experiência impossível de compreender racionalmente. Tudo isso reforça que Reed Richards não pode ser tratado apenas como o cérebro dos fantásticos ou o cientista elástico. Ele é uma combinação rara de inteligência e poder físico. Alguém que pode enfrentar monstros como Godzilla ou seres cósmicos e sair de pé. Só que, por mais impressionantes que sejam essas façanhas, existe uma barreira que Reed não consegue ultrapassar. Porque, no fim, ele ainda joga dentro das regras da física, mesmo que as distorça até o limite. E é exatamente aí que o Homem Borracha transforma o jogo em algo completamente diferente. Se Reed Richards impressiona por dobrar as leis da física, e o O'Brien assusta justamente por não respeitá-las em absoluto. Plastic Man não trabalha com lógica científica. Ele existe em um estado fluido, quase cartunesco, que desafia qualquer tentativa de explicação. Enquanto Reed calcula cada movimento como engenheiro, ele brinca com a realidade como se fosse massa de modelar sem limites. É por isso que sua elasticidade não é apenas uma versão mais exagerada do poder de Richards. É outra categoria. Plastic Man já enfrentou o peso máximo do panteão da DC. Conseguiu crescer a proporções equivalentes a prédios inteiros, resistiu a ataques de versões sombrias de Darkseid e até travou combate contra Furnace, um Martian Manhunter em fúria, capaz de destruir sozinho a Liga da Justiça. Mais do que força, o que choca é a ausência de fragilidade. Ele já foi congelado, despedaçado em 1000 fragmentos, abandonado no fundo do oceano por séculos e, ainda assim, voltou a se recompor como se nada tivesse acontecido. A palavra imortal pode soar hiperbólica, mas em seu caso, descreve literalmente sua condição. El também se distingue pelo absurdo criativo de suas transformações. Ele não se limita a esticar ou expandir. Já se tornou carros, aviões, animais, heróis, vilões e até múltiplos objetos simultâneos. Em HQs, o Homem Borracha já se metamorfoseou em um míssil, um dragão e até personagens icônicos da cultura pop, sempre com total controle. Essa maleabilidade sem fronteiras gera um impacto psicológico no combate. O inimigo não consegue prever o que vai enfrentar, porque Plastic Man não obedece ao instinto lógico da luta. Ele pode virar o campo de batalha inteiro em ferramenta. Outro fator pouco comentado é a forma como até personagens como Batman reconhecem a ameaça. O Cavaleiro das Trevas, conhecido justamente por sempre ter um plano, já admitiu que não existe uma estratégia confiável para derrotar Plastic Man de forma definitiva. No máximo, ele pode ser contido por um curto período. Esse reconhecimento é pesado, porque se até a mente mais preparada da DC admite impotência, significa que estamos falando de um poder que ultrapassa qualquer limite de previsibilidade. É nesse ponto que a diferença com Reed Richards fica mais evidente.
enquanto o Sr. Fantástico manipula cada molécula com precisão matemática. Plastic Man brinca com sua própria matéria como um artista do caos. Reed pode conter Vingadores inteiros, mas El pode distorcer a realidade física até o inimigo perder completamente o senso de combate. É como comparar estratégia de guerra com lógica de desenho animado. Os dois podem vencer batalhas, mas só um deles continua lutando quando todas as regras deixam de fazer sentido. E é exatamente isso que torna a comparação tão desigual. Reed Richards tem teto, mesmo que altíssimo. Plastic Man não tem. E essa ausência de limite é o que começa a pesar quando pensamos em um confronto direto. Mas antes de concluir, é preciso colocar os dois lado a lado, no mesmo campo, para enxergar como essa diferença se manifesta na prática. Colocar Reed Richards e El O'Brien frente a frente não é apenas medir elasticidade, é colocar filosofia contra caos. Reed representa o cientista que manipula cada molécula de forma calculada, usando a lógica para transformar o corpo em arma ou ferramenta. Plastic Man, por outro lado, é o improviso absoluto, um corpo sem leis que responde apenas à própria imaginação. Essa diferença muda a forma como cada um combate. Enquanto Reed busca conter e neutralizar, El desconstrói o conceito de limite e cria cenários imprevisíveis. Um bom paralelo está na comparação entre Flash e Mercúrio. Ambos correm em velocidade sobre-humana, mas um deles rompe a própria barreira do tempo, enquanto o outro ainda joga dentro de parâmetros mensuráveis. O mesmo vale aqui. Reed é poderoso porque extrai o máximo possível das regras da física. Plastic Man é desestabilizador, porque simplesmente não segue regra alguma. Essa assimetria é o que torna a disputa injusta desde o início. Até mesmo os maiores estrategistas do universo DC já reconheceram isso. Em JLA Mrisgal 65, Batman afirma que Plastic Man pode ser o único capaz de derrotar de forma definitiva um ser como o Caçador de Marte. Esse tipo de declaração carrega peso porque vem justamente de quem sempre tem um plano. Já Reed Richards, mesmo com sua genialidade, ainda depende de limites materiais para que seu poder funcione. Ele não pode ignorar completamente a lógica da massa ou da conservação de energia. Isso não diminui o impacto de Richards, que já derrotou inimigos como Onslaught e resistiu a ataques que fariam qualquer outro herói desintegrar. Mas quando a questão é alcance final, Plastic Man sempre terá a vantagem. E o detalhe mais revelador está no próprio estilo narrativo de cada um. Reed vence como líder, estrategista e cientista. Plastic Man vence porque pode se transformar em tudo que Reed não pode prever. Essa é a comparação que expõe a essência do confronto. Não se trata de quem é mais inteligente ou quem tem mais experiência em combate. Trata-se de quem é limitado por um teto invisível e quem não conhece barreiras. E quando falamos de personagens que podem enfrentar deuses, essa diferença mínima é exatamente o que decide a luta. Só que ainda falta uma última peça. Porque existe uma provocação que o próprio fandom nunca abandona. E se Reed tivesse tempo de preparação? Em confronto direto, sem preparação, Plastic Man vence. A diferença não é de milímetros de alcance, é de natureza do poder. Reed Richards manipula cada molécula com precisão, consegue conter lineups inteiras de pesos pesados, resiste à energia de nível estelar e já levou seus truques para além do espaço comum, esticando sua existência até a quarta dimensão para desorientar o adversário. Ainda assim, tudo em Reed opera com custo, com teto, com engenharia. Plastic Man, por outro lado, não tem teto mensurável, força para encarar entidades de nível Liga da Justiça, maleabilidade que ignora a coerência material e uma durabilidade que flerta com a imortalidade. Ele literalmente pode ser reduzido a fragmentos e voltar inteiro séculos depois. Quando a regra do jogo é quem dita a forma do combate, El O'Brien dita, e não devolve. E o argumento clássico do fandom chega. E se Reed tiver tempo de preparação? É justo colocar isso na mesa, porque falamos do mesmo homem que já concebeu armas capazes de ferir entidades do porte de celestiais e que vive desenhando soluções impossíveis. Existe uma janela teórica, sim.
a de transformar a luta em quebra-cabeça dimensional, explorando o controle molecular de Reed, para levar o oponente a um contexto em que até Plastic Man perca referência. Mas essa janela é curta e depende de variáveis que o próprio El costuma desmontar com imprevisibilidade. Mesmo mentes como a do Batman admitem que derrotar Plastic Man de forma definitiva beira o impraticável. Na melhor das hipóteses, dá para atrasá-lo. Quando até o planejador supremo da DS fala em contenção temporária, isso diz muito sobre a assimetria. Então, o veredito é direto. Plastic Man leva a coroa nesse recorte de poderes, enquanto Reed continua sendo, narrativamente, uma peça central do universo Marvel. Líder, mente estratégica e sim, um dos heróis mais subestimados quando o assunto é potência física. A pergunta que fica é outra. Num encontro canônico com preparação real e contexto, que tipo de contramedida Reed ousaria projetar para um corpo que não conhece limites? Se houver resposta, ela virá por uma brecha dimensional e não por força bruta. Se esse tipo de análise te dá vantagem nas conversas e te faz enxergar o que os trailers e HQs escondem, se inscreva agora! Estamos a um passo de bater uma meta importante do canal, e sua inscrição te coloca na primeira fila das próximas investigações. Guias visuais, comparativos HQ versus adaptação e teorias com base real. O seu apoio é o que mantém essa linha de conteúdo viva e crescente. Antes do encerramento, deixa nos comentários: de que cidade e país você está assistindo este vídeo? Eu leio todos. E se esse mergulho te conectou com as verdades desse confronto, espalha o like para sinalizar que você quer mais duelos impossíveis, explicados com base.